Deus e Senhor, esse Senhor que nos livra. Então já podemos, já acreditando e confiando no Senhor, pegar a palavra que está em 1 João, capítulo 5, versículo 11 a 13. 1 João, carta de João, não é o Evangelho. 1 João, capítulo 5, versículo 11 a 13. E para a gente entender, enquanto a gente vai abrindo a palavra de Deus, o que essa palavra vem dizer para nós? São João, aquele discípulo amado de Jesus, o discípulo que recostou a sua cabeça no peito de Jesus e ouvia as batidas do coração de Jesus. Ele quem escreveu o Evangelho de João. Ele escreveu também essa epístola, são 3 cartas, onde João vem falar para nós do amor de Deus. Onde João vem revelar para nós a divindade de Cristo, a divindade do Senhor e o amor do Senhor. Onde João vem revelar para nós que Jesus, ele é o Filho de Deus vivo. Ele mesmo escreveu quando Pedro revela e Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João, ele quer revelar para nós que o homem Jesus, ele é filho de Deus vivo, ele é Deus, ele é Senhor. Por isso que ele inicia o Evangelho de João falando: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele vem nos dizer isso com toda certeza. E hoje, esse homem que é João, que viveu com Jesus, que doou, que deu a sua vida inteiramente para Jesus, ele vem testemunhar nessa carta aquilo que ele viveu. E a palavra vem nos dizer, e o testemunho é esse, o testemunho de João. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem possui o Filho, possui a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Isso vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. Palavra do Senhor. Você que está com sua palavra, beije a palavra de Deus com sinal de amor. Porque a santa palavra de Deus, ela tem poder na nossa vida. E esse é o testemunho de João, é o testemunho que João vem dar. Esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. Olha que testemunho forte que João vem nos dizer, que Deus nos deu a vida eterna. O que é a vida eterna? Nós vivemos nessa vida terrena e nós nos apegamos muito a essa vida terrena com os prazeres do mundo. E muitas vezes nós esquecemos de perceber que não é para esse mundo que nós nascemos. Não é para essa vida aqui que nós nascemos. Nós nascemos para o céu. Então nós devemos viver também para o céu e não viver para essa vida, porque essa vida ela passa. Essa vida ela é curta. Mas a vida eterna, como diz João, ela é eterna, ela é para sempre, ela não acabará. E é para essa vida eterna que nós temos que nos preparar. É para essa vida eterna que nós temos que viver aqui sempre. Esse é o testemunho de João. E o que é a vida eterna? É o céu. É o céu. E quando a gente pergunta, como que é viver no céu? Como que é o céu? Ninguém de nós consegue descrever detalhadamente como que é o céu. Por mais que a gente tente falar palavras, a gente não vai conseguir descrever o que é o céu. São Paulo, ele tentou dizer em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele disse: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano jamais imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para nós no reino dos céus. Coisas que os olhos jamais viram, coisas que os ouvidos jamais ouviram e coisas que o coração humano jamais imaginou. Essas são as coisas que Deus tem preparado para mim e para você lá no céu. Ele tentou ainda explicar para nós, em Romanos capítulo 8, ele disse: para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente
não se podem comparar com a glória que teremos no céu. Nada nesse mundo pode se comparar com a glória do céu. Você é cidadão do céu, eu sou cidadã do céu. Você nasceu para o céu. E isso precisa ficar gravado no nosso coração. E nós só vamos compreender isso quando nós compreendermos o quê? Que Jesus é o Filho de Deus. E esse Filho de Deus, que veio a esse mundo, deu a sua vida por mim e por você. Jesus, quando nasceu, Jesus, quando veio a esse mundo, ninguém nunca tinha chegado ao céu. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, e Ele subiu aos céus, como nós rezamos no credo, que Ele subiu aos céus, Ele abriu as portas do céu para mim e para você. Até então ninguém nunca tinha entrado no céu, mas hoje, depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, Ele abriu as portas do céu para mim e para você. E isso é tão maravilhoso, isso é tão grandioso, que devia fazer o nosso coração arder de desejo de agradar a Deus, arder de desejo de ser santo para um dia chegar no céu. Esse céu que o próprio Jesus abriu as portas para mim e para você. Isso é crer em Deus. Isso é crer em Jesus Cristo. E eu só posso dizer que eu creio em Jesus Cristo se eu confio em Jesus. Se eu confio em Jesus. Por isso eu preciso confiar em Jesus em qualquer situação da minha vida. Em qualquer situação da minha vida, eu preciso confiar em Deus. Porque se eu creio, eu confio. Se eu creio, eu vou confiar em Deus nas situações de alegria, mas também eu vou confiar em Deus nas minhas dores, nas minhas tribulações. Qualquer situação que eu viva, eu preciso fazer uma pergunta: de que me vale isso para o céu? Se eu tenho uma decisão para tomar, se eu tenho algo para fazer, de que me vale isso para o céu? No início o irmão conduzia aqui e falou, hoje é quarta-feira, a gente podia estar em casa, podia estar vendo um filme, podia estar vendo televisão, podia estar comendo uma canjiquinha, podia estar com o esposo, com o namorado, curtindo algo que não fosse isso aqui. Mas por que que nós viemos aqui? Porque nós somos atraídos por esse Deus vivo. Porque nós cremos que nós temos um Deus que abriu as portas do céu para mim e para você. Porque nós cremos que a nossa vida não vai acabar aqui, mas a nossa vida se inicia na morte, porque nós teremos o céu. Mas para chegarmos no céu, nós precisamos ser santos. Eu preciso ser santo, eu preciso viver a santidade para eu poder chegar no céu. E o tema de hoje é: se creres no Filho de Deus, será livre. Será livre. O que é a liberdade em Deus? Nós sabemos que nós somos livres, Deus nos fez livres. Deus nos deu o livre-arbítrio, que é fazer aquilo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, escolher as coisas do jeito que eu quero. Isso se chama livre-arbítrio. E o que é então a liberdade em Deus? A liberdade em Deus é fazer bom uso do livre-arbítrio que Ele me deu. E fazer bom uso é escolher as coisas de Deus, porque eu tenho liberdade para escolher ou não, para resolver por Deus ou não. Essa é a liberdade que Deus quer de cada um de nós. É assim que Deus vai nos fazer livre, porque se eu escolho as coisas de Deus, o pecado, o demônio não tem força sobre mim, ele não pode nada sobre mim, porque eu sou livre em Deus, porque eu consigo escolher as coisas em Deus, porque eu sei fazer bom uso da minha liberdade, essa liberdade que Deus me deu. Crer em Deus é se abandonar à vontade dEle, é deixar, é viver a vontade de Deus na minha vida. É aceitar a vontade de Deus na minha vida. É querer o que Deus quer para mim.
Quantas vezes que nós chegamos para Deus nas nossas orações ali no sacrário e falamos: Senhor, a minha casa está desse jeito, assim, assim. Eu preciso que o Senhor mude o meu marido, transforme ele. Eu preciso que o Senhor converta o meu filho. Eu preciso que o Senhor converta aquelas pessoas lá em casa porque não está nada bom. Eu preciso que o Senhor me abençoe porque está difícil. Eu preciso de um trabalho bom onde eu ganhe dinheiro. E a gente começa a descrever para Deus o que é para Deus fazer. E a gente quer que Deus faça aquilo que nós queremos. E quando Deus não faz aquilo que nós pedimos, muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus e falamos assim: para que esse Deus? Para que esse Deus que não faz aquilo que eu peço? Amado e amada, Deus não foi feito para fazer aquilo que eu quero. Mas Deus, Ele é Deus, eu não sou Deus. Se Ele é Deus, eu tenho que fazer aquilo que Ele quer. Eu preciso fazer a vontade dEle e não Ele fazer a minha vontade. Nós, como os filhos de Deus que cremos em Deus, nós precisamos aprender a nos abandonar em Deus e deixar Deus fazer da nossa vida aquilo que Ele quer, aquilo que é vontade dEle. Nós precisamos querer aquilo que Deus quer. Nós precisamos ser como essa vela. Posso pegar? Nós precisamos deixar a nossa vida ser como essa vela. Porque quando nós acendemos uma vela, essa vela ela vai se queimando, se queimando, se queimando e se derretendo e deixando esse fogo ir queimando. Eu e você precisamos ser como essa vela nas mãos de Deus. Nós clamamos, nós pedimos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é esse fogo. Será que a nossa vida nós estamos entregando para Deus e deixando Deus fazer como essa vela? Será que nós estamos entregando a nossa vida para Deus? Deixando Deus consumir a nossa vida de amor por Deus? Mesmo em situações de dores, mesmo em momento de dores, será que nós estamos deixando Deus ser Deus na nossa vida? Quando a gente não deixa Deus ser Deus na nossa vida, a gente sofre muito mais. Quando a gente não deixa Deus fazer a vontade dEle na nossa vida, nós sofremos muito mais. Nós somos escravos da nossa vontade. E quando nós deixamos Deus fazer a vontade dEle, nós deixamos de ser escravo e nós somos livres em Deus. Livres em Deus. Há um tempo atrás eu fiz um pedido a Deus. E o pedido que eu fazia para Deus, eu achava que era muito justo. Muito justo. Eu clamava a Deus, eu acordava por volta de 3 horas da manhã, rezava o rosário, no tempo de frio, inclusive, e nem sempre eu voltava a dormir. E eu clamava a Deus um milagre na minha vida. Deus fala na palavra dele: pedi e recebereis. E eu acreditava tão fortemente nessa palavra que tudo aquilo que a gente pede, Deus faz. E eu pedia: Senhor, faça esse milagre na minha vida. Eu confio muito em Nossa Senhora e eu creio muito na intercessão de Nossa Senhora. E eu rezava o rosário porque eu acreditava que Maria é aquela que tudo que a gente pede com fé, ela dá para a gente, em graça. Só que eu descobri com o tempo que não é tudo aquilo que a gente quer que a gente recebe. O que eu pedi a Deus era a cura do meu filho. Só que Deus não deu a cura do meu filho. Deus levou o meu filho.
E por muito tempo eu me questionei, falando para Deus, o Senhor fala que pedi e recebereis. Eu pedi tanto, eu perdi tantas noites em oração, foram muitas lágrimas, onde eu pedi a Deus a cura do meu filho. E Deus não me deu essa graça. E por um tempo eu fiquei questionando Deus, por quê? Por quê, Senhor? Depois de muito tempo, Deus convenceu meu coração que essa não era a vontade dele. A vontade dele era levar o meu filho. Muita coisa eu ainda não compreendo, mas eu sei que é para a glória de Deus, que Deus não permitiu que o meu filho ficasse aqui, mesmo diante de tanto pedido, de tanto clamor. Mas hoje eu creio que se é a vontade de Deus, é para mim ganhar o céu. É para minha família ganhar o céu. Mesmo que pelas lágrimas, nós chegaremos ao céu. Mesmo que todos os dias eu derrame lágrimas, lágrimas de dor, lágrimas de saudade, eu entrego para Deus todos os dias essas lágrimas e falo, Senhor, é por amor a Ti, é para a conversão dos pecadores, é pelas almas do purgatório, é pela minha conversão, pela conversão dos meus. E eu creio que a dor que ainda tenho, a chaga que eu ainda tenho aberta aqui dentro de mim, não é em vão. Não é em vão. Tem um sentido. Porque eu sei que hoje eu creio em Deus mesmo sem compreender o que Ele fez. E eu queria te convidar também, na sua vida, a crer em Deus, mesmo sem compreender aquilo que Ele faz. Porque Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. E só crendo nele a gente vai deixar a nossa vida ser como essa vela e se consumindo de amor por Ele. Mesmo sem compreender muita coisa do que Deus faz, eu creio que Ele é Senhor da minha vida. E que Ele vai fazer da minha vida o que Ele quiser. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. O mesmo Deus que eu creio é o mesmo Deus que sabe o que é melhor para você na sua vida. É o mesmo Deus que quer que você entregue o seu coração para Ele. É o mesmo Deus que quer que você rasgue o seu coração de amor por Ele, mesmo sem compreender. Mesmo quando você não tem aquele pedido do seu coração atendido. Mas confiar, Senhor, se o Senhor não me deu, é para o meu bem. Se o Senhor não me deu, é porque o Senhor tem uma vida eterna para mim e para os meus. E Deus te quer no céu. Deus te fez para o céu. Deus te criou para o céu. Não é para esse mundo que Deus te criou. Deus te criou para o céu. Mas para isso você precisa deixar a sua vida ir se consumindo, como essa vela do altar, que vai se consumindo de amor por Deus. Deixar o seu coração ir se consumindo de amor por esse Deus. E quando nós fazemos isso, nós somos livres em Deus. Quando nós fazemos isso, nós cremos no Filho de Deus vivo. E Ele nos liberta, Ele nos faz livre. Eu te convido já a colocar a mão no seu coração.